Bem-vindos ao canal Desgrilando. Então, nesse sábado, dia 31 de outubro, onde se comemora o Halloween, Happy Halloween for You, nós, os professores de inglês da Rede Municipal de Garopaba, preparamos uma surpresa para os nossos alunos. Então, foi lançado o desafio: se os professores teriam coragem de contar uma história de terror nesse dia 31. Então, gostaria de agradecer aos meus colegas, eles irão se apresentar ao longo do vídeo, e chamamos essa noite de Noite do Arrepio. Espero que você goste, espero que você se divirta bastante, que foi um prazer muito grande para nós produzirmos. Happy Halloween for you! Hello! It's Halloween time! A Teacher Bettina está passando para contar uma história de Halloween, uma história de witch. É uma história adaptada de um livro de Lia Zatz que se chama Era uma Vez uma Bruxa, ok? Vamos lá. Era uma vez uma witch chamada Hildegarda. Hildegarda tinha um nome bem grande, a big name. Mas ela tinha um apelido pequeno, Meleca. The Witch vivia numa casa no meio da forest. A casa era linda, linda, cheia de spider web, cheia de bats. Mas a Meleca não gostava de morar lá, porque apesar da casa ser cheia de bats e de animaizinhos que ela gostava, existia em volta muito verde, uma natureza linda e exuberante. Então, um dia, Hildegarda pegou a sua broom, o seu hat, seus pets e o seu caldeirão e resolveu ir embora. Ela não aguentava mais morar nesse lugar tão beautiful. Pegou a sua vassoura e saiu voando por aí. Depois de voar, Hildegarda encontrou uma nuvem cinza muito grande. Então, ela mergulhou com a sua vassoura e lá embaixo dessa nuvem, ela encontrou a Big City, uma grande cidade cheia de prédios, cheia de cars, com muito trânsito, muita fumaça e muito lixo. Foi só ela tocar com a vassoura no chão que passou um bando de criança e carregou o hat da witch. Fugiram dando risada. Logo depois, passou um truck, um caminhão e estilhaçou a broom da Hildegarda. Outro bando de children passou correndo por ali e resolveu incomodar a bruxa. E ela já estava tão irritada, saiu correndo atrás das children, mas se perdeu no meio de tanta gente. The children aprontaram tanto, mas tanto com aquela bruxa, com aquela witch, que ao invés deles terem medo da witch, a witch é que ficou com medo deles. Então, ela pegou a sua broom, colou do jeitinho que deu, para conseguir voar mais ou menos torta, pegou o resto das coisas que encontrou pelo chão e voou para a sua cabana no meio da forest. Sabe de uma coisa? Nunca mais que ela quis sair de lá. Começou a gostar de morar no meio do verde e longe daquela criançada toda. Hello, students! Hello, students! Aqui é o Teacher Eduardo, da Escola Norberto. E eu vou contar pra vocês uma história horripilante de Halloween. Era uma vez Mary. Mary perdeu o pai na guerra e teve uma vida muito sofrida. Até que a última tragédia levou a ser chamada de Bloody Mary. Reza a lenda que se você falar Bloody Mary 3 vezes em frente ao espelho,
ela vai aparecer. Bloody Mary. Bloody Mary. Blood... Trick or treat? No, get out! Get out! Trick or treat? Oh, yes! Posso comer? Pode. Yes! Thank you! You're welcome, children! Hello, dear students! Which teacher Anna here? Are you ready for Halloween? Haha! So I want to know if you are ready for trick or treat in this Halloween. I'm waiting for you. Come. Welcome. Bem-vindo à Noite do Arrepio. Nesse dia, fui desafiado pelos outros professores de inglês a contar uma história de terror, uma história assustadora de terror. E desafio feito, desafio aceito. Antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é André Henrique. Sou professor da escola Paula Martins Pereira, em Areia de Palhacinha. E a história que eu vou contar para você é uma traição aos meus colegas professores de inglês. Por quê? Porque é uma história secreta. Uma história que só pode ser contada na noite de 31 de outubro. Nos outros dias não pode ser falada essa história. Você está pronto para conhecer? Eu vou contar a história de Jack-o'-lantern. What's the origin of Jack-o'-lantern? Qual é a origem de Jack da Lanterna? Essa história é uma história muito antiga do folclore irlandês, de um país chamado Irlanda, um país que fica perto da Inglaterra, perto da Escócia. Nesse lugar existia um homem chamado Jack. Jack era conhecido na sua vila por ser trapaceiro, beberrão e jogador. Um homem detestável, que as pessoas sentiam vergonha de morar perto dele. Vamos conhecer o Jack? Gostaria de conhecer ele? This is Jack. He is Irish. Esse é o Jack. Ele é irlandês. O nosso Jack era alguém que ninguém confiava. E uma noite, depois de beber muito, ele foi para o seu bar favorito. Nesse bar, ele bebeu mais e próximo da meia-noite, todo o dinheiro dele tinha acabado. Nesse bar, naquele dia, tinha o dono do bar, que estava atendendo, Jack e uma terceira pessoa. Essa pessoa, na verdade, não era uma pessoa. Era alguém que nós não podemos nem dizer o nome. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar o nome desse ser em inglês. Devil. Devil encontrou Jack e sabia que era um jogador, que era um beberrão. Por isso, ele pensou que aquela era a noite de levar a alma de Jack para o inferno.
Naquela noite, os dois conversaram. Só que Jack queria beber. E o que ele fez? Ele resolveu enganar The Devil. Ele resolveu ele mesmo ser a pessoa que iria enganar The Devil. E o que ele fez? Ele propôs o seguinte, que The Devil se transformasse em uma moeda, coin, uma moeda, para pagar a bebida. Naquele momento, Devil pensou e disse, não quero fazer isso. E Jack disse, eu desafio, eu duvido que você consiga virar uma moeda, você não tem poder para isso. E naquele momento, The Devil virou a moeda. Jack, nesse mesmo momento, pegou a moeda, colocou no bolso, e esse bolso dele tinha um fecho. Ele fechou o bolso, e na ponta desse fecho existia um crucifixo, uma cruz. Naquele momento, The Devil ficou preso no bolso. E começou a reclamar, começou a falar, e Jack disse que ia ao banheiro, falou com o dono do bar, que o amigo dele voltaria daqui a pouco e pagaria a conta. Ele iria ao banheiro e iria embora. Jack foi embora. Numa encruzilhada, The Devil gritou, me liberte, me solte. E Jack disse, não. Mas o que eu posso fazer? Você quer fazer um trato? Ele disse, quero. O trato é o seguinte, The Devil, você não vai me incomodar durante 1 ano, você vai me dar a chance de mudar a minha vida, porque eu não quero ir para o inferno, eu vou mudar. Você vai me dar 1 ano e eu vou mudar e você não vai mais me levar para o inferno. Naquele momento, The Devil disse, ok, trato feito. Jack, então, abriu o fecho e The Devil foi embora. Na primeira semana, Jack parou de beber, parou de jogar, começou a tratar bem os filhos, começou a tratar bem a mulher, só que nas primeiras semanas ele bebeu um pouco. No primeiro mês, ele começou a jogar de novo. Em 6 meses, ele voltou a toda aquela vida que todo mundo sentia vergonha. Em 1 ano, ele nessa vida esqueceu o trato, esqueceu de cumprir a sua parte. E no dia 31 de outubro, ele andando naquela mesma esquina, aquela esquina que era conhecida por ter uma macieira, The Devil apareceu novamente e disse, você não cumpriu a sua parte, você vem comigo para o inferno. Naquele momento, The Devil pensou e disse, não, eu vou enganar The Devil mais uma vez. E nessa hora ele olhou para o The Devil e disse, me dê uma maçã para comer. Suba naquela árvore e me dê uma maçã para comer. Você não vai negar um pedido para um condenado. Eu só quero uma maçã. Inclusive, eu acho que você não consegue subir naquela macieira. The Devil olhou e pensou, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, eu vou ter a minha vingança. E nesse momento ele disse, ok, vou pegar a sua maçã. E aí nesse momento The Devil subiu na macieira e nesse mesmo instante Jack tirou um canivete. Tirou esse canivete e nessa macieira ele fez uma cruz com o canivete. Naquele momento, The Devil ficou preso naquela macieira. Ele nunca mais poderia sair dali. Ele gritou, ele esbravejou, ele amaldiçoou Jack, disse que ia se vingar, e Jack disse, calma, se você continuar gritando, eu não deixo você sair daí. Vamos fazer um novo trato? The Devil olhou e disse, vamos. Jack disse o seguinte, eu quero mais 1 ano? Não. Mais 10 anos? Não. Eu quero que nunca mais
você me aceite, que nunca mais você queira ficar comigo, que eu não vá nunca para o inferno. Nesse momento, The Devil olhou e disse: trato feito, eu faço a minha parte. Você nunca poderá ir para o inferno. E Jack disse: ok. The Devil foi embora. Jack, sabendo que nunca poderia ir para o inferno, continuou bebendo. Então ele continuou jogando, continuou enganando as pessoas. E aí ele poderia morrer de um monte de formas. Ele poderia Jack die like this, com um infarto no coração, ou like this, brigando, fight with any other people. But the Jack disse: eu não vou mais beber, eu não vou mais jogar. E comeu uma maçã. E nessa hora, quando ele comeu essa maçã, ele engasgou e morreu. E nesse momento, Jack ficou muito incomodado, porque morrer com uma maçã engasgada, o que que ele. E aí, a alma dele foi para o céu. Chegando na porta do céu, os anjos disseram: aqui não. Você, apesar de ter no final da vida mudado, durante toda a sua vida você fez coisas erradas. Durante toda a sua vida você enganou as pessoas. Durante toda a sua vida você bebeu. O seu lugar não é aqui no céu. Vá para o inferno. Jack, muito envergonhado, então foi embora. E chegando no inferno, ele encontrou o Devil. E Devil disse: você fez um trato comigo. Você não pode vir para o inferno. Você vai ter que ir embora daqui. O seu lugar não é no céu e o seu lugar não é no inferno. Nesse momento, Jack ficou desesperado. The Devil ficou com um pouco de pena do Jack. E por isso ele deu uma pequena vela, uma pequenininha vela para iluminar o caminho de Jack, porque Jack precisava encontrar o seu lugar. Então, enquanto ele andasse pelas florestas, procurando o seu lugar, ele teria aquela vela. Só que o vento poderia apagar aquela vela. Então, ele olhou no chão e encontrou um nabo. Ele pegou esse nabo com o seu canivete, tirou o miolo do nabo, fez uns furinhos e colocou a vela dentro, aquela pequena vela dentro do nabo. E transformou aquele nabo em uma lanterna. E aquela lanterna e aquele nabo com a vela ficou conhecida como a lanterna do Jack. Essa lanterna do Jack é uma pequena luz. E nos dias muito escuros das pessoas que andam nas florestas, de vez em quando elas conseguem ver uma pequena chama, uma pequena luz bem longe, se movimentando. Aqui no Brasil nós chamamos de boitatá. Lá, mas na verdade é Jack procurando o seu caminho, procurando o seu lugar, procurando um lugar para a sua alma. Essa história, ela é a história do folclore irlandês. E os irlandeses, alguns deles, foram morar nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, eles contaram essa história, contaram essa tradição do dia 31, e nesse momento, os americanos e irlandeses decidiram que era melhor que a Jack-o'-lantern, a lanterna do Jack, fosse feito com abóboras, porque tinha poucos nabos, mas tinha muitas abóboras. Então, nesse momento, começou-se a pegar os pumpkins, as abóboras, tirar o seu miolo, fazer o rosto do Jack e colocar uma vela. Também se coloca doces dentro nessas abóboras. Mas mesmo assim, no dia 31, à meia-noite, muita gente ainda vê uma pequena chama se movimentando e sabe
que é Jack procurando seu caminho. Eu chego ao final dessa história e peço para você, não conte para ninguém. Isso é um segredo. Essa história não pode ser contada. Espero que você tenha gostado. No próximo dia 31, ano que vem, quem sabe eu conte outra história de terror, uma história muito assustadora. Por enquanto, a única coisa que eu posso fazer é dizer bye bye, see you, happy Halloween.